Esteja sempre com você a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais um Devocional VP, o devocional que tem como único e exclusivo o objetivo apresentar o nosso Senhor Jesus através das Escrituras e para que juntos possamos entender um pouco mais do Evangelho e principalmente que juntos possamos conectar a Jesus, a pessoa de Jesus. Nesse nosso encontro de hoje, nós vamos falar sobre um ponto muito importante e é sobre como você enxerga o mundo, ou a partir de que você enxerga o mundo. Então, nosso tema hoje é os olhos do Evangelho. Quero trazer um nível de consciência e percepção de como nós possamos podemos, na verdade, incluir o Evangelho na nossa vida e, a partir daí, visualizar o mundo de uma forma diferente. E a visão que protege o interior e o destino. Esse é o nosso tema. Os olhos do Evangelho, ou utilizando o óculos do Evangelho, você consegue proteger a sua visão e a forma do seu destino. E aí, como base, nós vamos falar sobre Mateus 22, 23, conexões com Romanos 12, Mateus 5 e Efésios 6. E a nossa tese de hoje, ela diz assim: se os olhos são a porta de entrada do interior, então a batalha espiritual começa na visão. Quem aprende a enxergar com os olhos do Evangelho protege a fonte, renova a mente e vive segundo o Espírito. Mateus, ele vem trazendo ao longo do capítulo 6 sobre oração, lá no versículo 5. Depois ele traz o ensinamento sobre jejum. Depois nós já falamos sobre isso, os tesouros do céu. E aí ele vem com essa passagem que é o nosso tema de hoje. Mateus 6, 22, 23, que diz assim: a luz do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho for puro, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, o teu olho for mau, todo o teu corpo será cheio de trevas. Se, portanto, a luz que tiver em ti for trevas, como será grande as trevas? E aí nós aprofundando sobre essa estrutura dessa passagem do ensino de Jesus, nós conseguimos enxergar aqui quatro movimentos. Primeiro movimento, diagnóstico. Então, quando Jesus ele fala, a luz do corpo é o olho, Jesus quer mostrar para nós esse diagnóstico de entender que os olhos são a lâmpada, é a porta de entrada. Então, a partir do momento que você toma esse nível de consciência e entende que os seus olhos são a porta de entrada do seu corpo, é por nossa obrigação tomar cuidado com a nossa visão. E o segundo ponto aqui, o segundo movimento é a condição. A gente entendeu que os olhos é a porta do corpo. E quais são as condições aqui que Jesus traz? Olhos bons ou maus? Qualidade da visão. Terceiro movimento, resultado. Condição, o olho ser bom ou mal. Qual que é o resultado disso? O resultado disso é um corpo cheio de luz ou tomado por trevas. E qual que é a advertência aqui que Jesus traz nessa passagem? A pior cegueira é achar que vê trevas transvestidas de luz. Então, é você achar normal continuar olhando, percebendo, visualizando o que
você continua fazendo, achando que isso é o correto. Então, tem muitas pessoas que, para que a vida pudesse mudar, melhorar, era só mudar o seu foco ou colocar os óculos do Evangelho. Nós vamos falar isso daqui a pouquinho. Então, quando a pessoa ela tem esse nível de consciência que os olhos são a lâmpada, a porta de entrada, a gente começa a tomar mais cuidado com o que a gente vê, com o que a gente assiste e com o que a gente, ou onde a gente direciona o nosso olhar. Porque lembra onde estão os seus olhos, ali está o seu tesouro. Onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Só que os olhos é o primeiro passo de mostrar onde está o seu coração. Onde está o seu coração, ali está o teu tesouro. Então, o coração ele está conectado ao seu olhar, ao seu foco, à sua visão, aquilo que você direciona a sua energia, aquilo que você busca enxergar. Então, para ter um tesouro, nós temos que mudar o nosso foco. E o problema aqui que Jesus está trazendo não é o que está fora, porque o mundo jaz no maligno. Então, não é sobre viver no mundo, mas é sobre estar no mundo e não ser do mundo. É sobre estar no mundo, mas olhando com os óculos do Evangelho. Jesus ele diz que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu. Então, é viver na terra, mas clamando para que o reino desça e que a presença do Espírito permaneça em nós. Então, a partir daí, o problema não é o que está fora, mas sim é o que entra. E o que entra pelos olhos molda o coração, a mente e o comportamento. Presta atenção. O que entra pelos olhos molda a mente, a forma que você entende, a forma que você enxerga, molda o coração, a forma que você sente e molda o comportamento e a forma que você se move e se comporta. Então, o que a gente entende que é tudo de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, quando você coloca os óculos do Evangelho, os óculos da palavra que Jesus nos ensina, que nos traz, não importa o que está lá fora, porque você vai estar blindado. E aí, quando a gente traz para esse contexto sobre o lugar que esse sermão ele é ministrado, o Sermão do Monte, Jesus ele trata sobre tesouros, desejos, prioridades e senhorio. Ele vem trazendo todo esse contexto sobre onde está o teu tesouro, sobre os desejos que você tem, sobre as prioridades e sobre quem é o seu Senhor. E a visão, ela aparece como essa ponte entre o exterior, que é o mundo, e o coração, que é o interior. Então, a visão, ela faz esse elo, essa conexão. Então, onde você coloca os olhos, ali você também deposita o seu coração. Então, para você mudar os seus sentimentos, seu comportamento, o primeiro passo é mudar a sua visão. E lá em Romanos 12, o que que diz? Não se conformei com esse século, mas transformais pela renovação da sua mente. A sua mente, ela vai ser transformada a partir da sua visão. Lá no nosso primeiro episódio que nós falamos sobre isso, sobre o coração contrito e convertido, né, os três Cs do coração, a gente entende que para que você tenha esse coração contrito, convertido, puro, limpo, você primeiro tem que limpar a sua visão. E para limpar a visão,
é aquilo que você lê, aquilo que você deixa entrar pela sua mente, aquilo que você vê, aquilo que você lê, aquilo que você escuta. Então, os olhos são a porta de entrada, é a luz do corpo. Então, para a gente poder não se conformar com o mundo, nós precisamos não enxergar o mundo da forma que as pessoas normais, os não cristãos, enxergam. Então, para a gente enxergar o mundo para enxergar o reino, é através da Bíblia, através da palavra. Então, não conformar-se com o mundo é não tomar a forma do mundo a partir do que se absorve. Então, é estar no mundo, mas não viver do mundo. E transformar-se é mudar de dentro para fora pela renovação contínua. E para a gente entender essa renovação contínua, a nossa visão tem que estar transformada, renovada continuamente. Então, a partir desse momento que nós entendemos a renovação da mente, a gente entende que ela começa com a disciplina da visão. Uma visão disciplinada transforma a vida, transforma o corpo, transforma o coração e transforma o destino. Porque a partir do momento que você adestra essa sua visão, tudo muda. A partir dessa passagem. Então, se o seu olho for puro, todo o seu corpo será cheio de luz. E você pergunta, beleza, Elbert, como que eu faço isso? Muda o seu foco, muda a sua visão, muda a sua percepção, porque a renovação da mente começa com uma visão disciplinada. E quando a gente traz também outra conexão de Mateus 5, 29 e 30, olha o que Jesus diz. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o para fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Aqui a linguagem é radical, mas é um princípio essencial. Aqui não é sobre mutilação literal, mas é um cuidado extremo com acesso ao interior. É você blindar de uma forma tão grande o seu interior que você prefere perder esse membro do que perder a salvação. É melhor arrancar esse olho pecador do que ter todo o seu corpo em pecado. E aí tem essa frase: melhor perder um estímulo do que perder a sensibilidade espiritual. Então, é tão perigoso isso que Jesus nos orienta aqui, nos diz aqui, a gente tem que ter muito cuidado, porque tudo começa pela visão. Quando a gente traz as nossas conexões nessa linha pedagógica com os últimos encontros, nós entendemos que a decisão, ela molda o destino. Então, a mulher do fluxo de sangue, Zaqueu, o jovem rico, eles tiveram uma decisão e, consequentemente, tiveram destino. E quando a gente tem a única fonte, quando a gente falou da única fonte, é a mudança de natureza de Adão para Cristo. Então, a decisão é o primeiro passo que te dá destino e te dá direção. Só que não adianta você ir nessa direção com a mesma natureza. Então, aqui Jesus ele nos traz nessas histórias do Evangelho que nós temos trabalhado aqui, a oportunidade de ter uma decisão que ele é a melhor parte, ele é a parte correta, mas ele tem que ser a única fonte. Como nós falamos, não podeis adorar dois senhores. E agora nós estamos num passo
que é sobre proteger a fonte. Como que nós protegemos a fonte? Primeiro passo é escolher Jesus como uma boa e única melhor parte. Segundo passo, ter Jesus como a única fonte, única essência, só Jesus. E agora o terceiro passo é proteger essa fonte. E proteger essa fonte é vigiando essa visão. Então, esses três personagens, nós vemos a mulher do fluxo de sangue. Onde ela coloca os olhos? Muitas pessoas falaram com ela que não daria certo, que não poderiam ir, mas ela faz o quê? Ela enfrenta a multidão e com os olhos fixos em Jesus. E por ela ter esses olhos fixos em Jesus, esse destino, esse foco, essa visão, ela acessou a virtude de Cristo. Porque quando ela ultrapassa e tem esse olhar, ela acessa a virtude. Jesus fala: pois de mim saiu poder. E o resultado dela foi a cura daquela doença. Zaqueu, ele sobe na árvore, ele corre, ele enfrenta também a multidão, sobe na árvore com os olhos em quem? Em Jesus. E quando Jesus ele coloca os olhos, quando Zaqueu coloca os olhos em Jesus, ele acessa a presença de Cristo, porque Jesus ele fala: Zaqueu, convém que eu fique na sua casa por agora. E aí, o resultado que Zaqueu ele adquire é essa transformação. Então, Jesus ele traz isso para Zaqueu e traz isso para nós também na palavra. Que hoje teve salvação nessa casa. E aí, o jovem rico, como esse ponto, né, esse contraponto negativo, ele decide ir até Jesus, decide se prostrar, decide conversar, mas onde que estão os olhos do jovem rico? Onde o jovem rico ele coloca esse olhar? Qual que é o ponto de partida dessa conversa? Ele coloca os olhos na riqueza. Ele permanece com os seus olhos na riqueza. Mesmo Jesus direcionando um tesouro no céu, ele teria, só que ele continua olhando por esse tesouro na terra. Ele acessa o mundo. Ele fica no mundo e não em Cristo. E nisso, o resultado disso tudo é tristeza. Ele sai triste. Então, a diferença aqui dos três não foi o encontro. Os três tiveram encontro com Cristo. A diferença foi o foco. Encontraram Jesus, mas onde que permaneceu o foco? E aqui, para a gente poder entender como aplicar esses óculos do Evangelho na nossa vida, nós fizemos um modelo muito parecido com Efésios 6, que é a armadura do cristão. Então, assim como nós vestimos a armadura, nós precisamos colocar estes óculos ou este óculos do Evangelho ao sair no dia a dia. E os óculos do Evangelho, eles são como um filtro para enxergar pessoas, situações, informações, desejos, tentações ou escolhas. Não é sobre ver menos, porque o próprio Jesus diz, né? O mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então não é você ver menos, mas é você ver melhor. Não é você sair do mundo, isso é impossível, mas é você estar no mundo sem ser do mundo, sem compactuar com o mundo, sem enxergar através do mundo, mas através do Evangelho. Então, não é se isolar do mundo, mas é não ser moldado por ele.
Então, é ter um nível de consciência diferente para que você consiga enxergar diferente e que você consiga emprestar também, ou ensinar, ou mostrar que existe uma solução para aqueles que estão em trevas. Existe uma solução, uma salvação. E a salvação é Cristo. E a salvação é Jesus. E através da palavra, e através do seu evangelho, nós conhecemos, conectamos, nos aproximamos e nos relacionamos com ele. E as lentes do óculos do evangelho têm a lente da verdade. A lente da verdade que é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pergunta, sempre que você tem que fazer, pergunta filtro. Isso é verdade à luz de Cristo? Então, quando acontece uma situação, quando acontece, né, tem um acontecimento, um fato, quando você coloca o óculos, o que você tem que fazer? Fazer uma pergunta e olhar, inspecionar isso que está acontecendo, isso que eu estou vendo, isso que estão me falando, isso que eu estou lendo, é verdade à luz de Cristo, a partir de Cristo, a partir da Bíblia. E quando você faz essa indagação, quando você faz esse filtro, o que que acontece? Acontece um bloqueio. E esse bloqueio, ele é contra o quê? Engano, relativismo e normalização do pecado. Então, por muitas vezes acontecem coisas ao nosso redor, se a gente não ficar atento, nós somos enganados. A verdade absoluta que é Cristo, ela fica relativa e acontece a normalização do pecado. Então, a primeira objetivo, né, o primeiro poder do óculos do Evangelho é ter essa lente da verdade, a lente de Cristo. Também temos a lente da pureza, porque a partir desse óculos, a partir do Evangelho, o óculos do Evangelho, nós temos essa visão de pureza. Jesus, em próprio Mateus 5, ele diz: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Então, quando você coloca esse óculos do Evangelho, tem a pergunta filtro. Isso polui ou purifica a minha mente? Isso que eu estou lendo, que eu estou assistindo, que eu estou enxergando, purifica ou polui a minha mente? Então, o óculos do Evangelho, ele é para que a sua mente seja purificada, para que você tenha acesso à palavra, ao reino, a Cristo. E aí, tudo isso bloqueia a utilização, bloqueia a sensualização, pornografia e estímulos contaminantes. Então, a partir do momento que você está enxergando alguma coisa que te faz mal, óculos do Evangelho, pergunta filtro, isso me não me purifica, mas polui a minha mente. Então, não vou assistir, não vou acessar, não vou conectar com isso. Temos também a lente da santidade. Sede santos, pois eu sou santo. Quando acontece algumas situações com você, uma das perguntas filtro que tem que ser realizada é: isso me aproxima ou me afasta de Deus? Está acontecendo alguma coisa, você está em uma situação, você está fazendo alguma coisa, pensa, isso aqui que eu estou fazendo, isso aqui que eu estou participando, vivenciando, me aproxima ou me afasta de Deus? E quando você entende essa lente da santidade, entende que o bloqueio é entendimentos que banalizam o mal. Hoje tudo é relativo, hoje tudo é banalizado, nós temos que combater isso. O pecado não pode ser banalizado. A verdade, ela não é relativa. O pecado não é normal.
E quando nós falamos sobre largar a natureza pecaminosa de Adão, é essa: é estar em Cristo, nascer em Cristo, nascer por Cristo, ter novas vestes, novamente, novos sentimentos e principalmente nova visão. É estar no mundo, mas enxergando o mundo de uma forma diferente, ou a partir de uma percepção, uma convicção, uma visão diferente. Esse é o foco. E aí a gente entende também a lente da eternidade. Terás um tesouro no céu. E aqui a pergunta filtro, quando tem os acontecimentos na sua vida, isso alimenta o eterno ou só o momentâneo? Isso que eu estou passando está alimentando o momento ou o eterno? Eu estou vivendo pelo momento, estou vivendo pela situação ou tá me aproximando dessa eternidade, desse tesouro no céu? Então, esse bloqueio do óculos do evangelho, ele bloqueia essa visão curta, essa visão imediatista e essa visão materialista. É entender que o acesso ao reino, o acesso a essa vida contínua, essa vida eterna. Então, quando você usa essa lente da eternidade, você entende que vale a pena viver pelo, vale a pena se bloquear por esses acessos. E a última lente é a lente do espírito. Jesus diz: andai no espírito. E essa pergunta, filtro de andar no espírito, é: isso coopera com a minha vida no espírito? Isso coopera? Eu estou vendo, vivenciando, chegando, participando, conectando, coopera com a minha vida no espírito? Isso me aproxima do espírito? Isso daria orgulho para o Espírito Santo? E quando você usa essa lente, tem um bloqueio, que é o bloqueio das decisões carnais, impulsivas e reativas. Quando você está utilizando o óculos do evangelho, tudo isso é bloqueado. E aí, como que você usa na prática? Como eu consigo colocar esse óculos na prática? Antes de ver, ler, assistir, rolar, clicar, pergunte: isto entra ou tenta governar meu interior? Isso fortalece a luz ou alimenta as trevas sutis? Isso me ajuda a viver segundo o Espírito? Então, são perguntas que você tem que estar fazendo incessantemente, consistentemente, para trazer esse nível de consciência e sair do automático. E, fazendo isso, o mundo não vai ter poder sobre você, porque você pode estar em um local, mas não participando com esse local, ou ter uma consciência que você deve sair desse local. E os óculos do Evangelho, eles nos fortalecem para que nós possamos pregar o Evangelho e emprestar esse óculos para as pessoas. Quando nós pegamos uma passagem do Evangelho, uma passagem da palavra, uma passagem da Bíblia, é isso que nós queremos entregar para a pessoa. Irmão, olha aqui, coloca isso aqui. Então, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Então, não deixe de pregar, não deixe de entregar a palavra, não deixe de falar do Evangelho, porque dessa forma você está limpando a visão e o Espírito Santo está trabalhando nessa pessoa. Quando a pessoa ela ouve o Evangelho. E a disciplina da visão, ela gera liberdade do coração. Então, quando você tem uma visão disciplinada, quando você está sempre colocando esse óculos, sempre utilizando esse óculos, a sua visão ela se torna disciplinada e, consequentemente, o seu coração é purificado. Lembra? A luz do corpo é o olho.
Portanto, se o seu olho for puro, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se a sua visão, né, se o seu olho for mau, todo o seu corpo será cheio de trevas. Se, portanto, a luz que tiver em ti for trevas, como será grande as trevas? E aqui, quando a gente administra essa visão, nós temos algumas áreas que precisamos prestar bem atenção em termos de conteúdo. Sem o óculos da visão, consumo passivo. E com o óculos da visão, consumo discernido. Quando trata-se de conteúdo, com o óculos da visão, nós temos esse consumo discernido, esse nível de consciência alto. Pensamentos, sem o óculos. Pensamentos de contaminação, com óculos, pensamentos de renovação. Emoções, sem o óculos, instabilidade, com óculos, sobriedade. Campo da atitude, área da atitude. Sem o óculos, reação. Só fica reagindo às situações, mas com o óculos do evangelho, direção. Vida espiritual, sem o óculos, super enfraquecida. Lembra? Se seu olho for mal, todo o seu corpo terá treva. Então, enfraquecido, mas com o óculos do evangelho, a sua visão completamente fortalecida. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Isso inclui mente, emoções, decisões, hábitos e caráter. A partir do momento de quem cuida da visão, protege o destino. Então, hoje, se a sua vida não está de acordo com o que você queria, ou como você desejou, ou como Cristo tem para você, comece pela sua visão. Comece todos os dias a utilizar o óculos do Evangelho, pela palavra, pela oração, pela permanência em Cristo, e faça essa oração. Senhor Jesus, coloque em mim os teus olhos. Ensina-me a enxergar como o Evangelho enxerga. Guarda meu interior, disciplina a minha visão e conduz a minha vida pelo teu Espírito. Senhor, onde está chegando essa palavra nesse exato momento, Pai? Que o Senhor possa liberar esse nível de consciência, Senhor. Porque sem Ti nós não conseguimos nada, Pai. Sem nos transformar na Sua natureza, Pai, sem ser cordeiro do Seu reino, nada podemos fazer, Pai. As pessoas possam, Senhor, utilizar o Seu óculos, Pai, a Sua visão, Senhor, e bloquear de todo mal. A fonte é única, a decisão é diária e a visão é estratégica. Vista hoje os óculos do Evangelho e viva com a luz de quem vem de dentro para fora. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Na semana que vem, assim se o Senhor deixar, estaremos de volta com mais um Devocional VP, o Devocional Vida Plena. E essa vida plena só acontece com Cristo e em Cristo. Com a visão do Evangelho, pregando a palavra, levando a palavra e resgatando o máximo de pessoas possíveis para junto de nós. E que na semana que vem possamos estar juntos novamente. Em nome de Jesus.